Bom, boa noite. Vamos começar o podcast Nexlog. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Odônio dos Anjos, eu sou o CEO da Nexlog e trouxe aqui a equipe comercial e técnica para discutir a respeito do nosso grande produto que é a plataforma Nexlog, a melhor plataforma logística do Brasil. Estou aqui com 3 do nosso time, né, e queria que cada um se apresentasse. Começando aqui pelo William, nosso CTO. Boa noite, Odônio. Boa noite, pessoal. Meu nome é William, sou o CTO do Nexlog. Comecei na empresa aí tem mais de 20 anos, né? Desde o ERP que a gente também já tinha. Trabalhei também no nosso sistema de PSS, que é de passageiros, e agora a gente atua diretamente na plataforma de carga, que é o Nexlog. Mas conta um pouco da tua experiência. Eu quero uma apresentação um pouco mais detalhada. Comecei a trabalhar com tecnologia, assim, 13, 14 anos, né? Assim, até um pouco do resumo, a gente começou numa usina de açúcar e álcool, Jabuticabal. Você fez algum curso formal? Sim, a gente fez curso tecnológico, né? Tá. Durante 3 anos. Naquela época eram 3 anos, hoje eu acho que é um pouco menos. Você é tão novo que você deve ter começado com 5 anos, é isso? A gente começou cedo, né? Comecei a estudar tecnologia, eram 14 anos, na verdade. Olá. Estava um ano adiantado, então a gente começou um pouco mais cedo. E aí desse curso surgiu a oportunidade de fazer um estágio num banco. Olá. Fiz um estágio num banco durante 1 ou 2 semanas, e aí o pessoal da usina pediu também, porque meu pai trabalhava lá. Entendi. Então, para trabalhar junto com eles no CPD, né? Que antigamente chamava-se Centro de Processamento de Dados, a área de tecnologia. Trabalhei na indústria, trabalhei no CPD, naquela época a gente ia mexer com tudo, né? Excel, Axis, AutoCAD, era aquele estagiário que tinha que fazer, não só estagiar, mas também ajudar o pessoal a evoluir. Depois disso, saí da usina e fui para Computer Divisions, que era o nosso antigo nome da empresa. CD, né? CD, Computer Divisions. Lá eu comecei com RP, depois a gente trabalhou até um pouco no Roma, né, que era uma plataforma de gestão de advocacia. Depois eu migrei para a plataforma de PSS nossa. O Zenith. O Zenith. Trabalhei lá durante... Que ainda está aí no mercado, né? No mercado. 40 clientes no mundo inteiro. Exato. Mais de 40, né? A gente trabalhou lá uns 3, 4 anos e foi na onde que eu comecei a me especializar um pouco em banco de dados, né? A gente vê que tinha um déficit ali na empresa com relação ao banco de dados, então foi onde eu gostava bastante, principalmente na parte de manutenção e performance, e ali eu acho que a carreira deu uma deslanchada, né? Então a gente começou a fazer gestão de todos os bancos aqui do Brasil. Depois que teve a fusão com a empresa francesa, a gente também assumiu a gestão da empresa francesa, então eram mais de 300 bancos para gerenciar, todos de missão crítica, né? Porque o transporte aéreo a gente sabe como é que é. E depois disso, virei gestor de produção da empresa como um todo, e depois eu virei sócio junto com o Odônio, junto com o Procote. É isso aí. Vou passar para não passar na frente, eu devia ter começado com as mulheres, né? Mas eu também acho, é uma falha, desculpe a falha aí. Fernanda, fala pra gente, se apresenta, fala um pouco. Fernanda é nossa gerente comercial e tá conosco aí... 6 anos e meio. 6 anos e meio, ó. 6 anos e meio, mais ou menos. Fala. E sou a gerente comercial da empresa, atuo diretamente ali no atendimento dos clientes, dos prospects, resolvendo tanto problemas não, né? Problemas que acontecem e a gente tenta solucionar o mais rápido possível, como também na prospecção de novos clientes, processos para atender requisitos de novos clientes. Então, geralmente eu faço o filtro ali entre o técnico e os nossos clientes e os nossos prospects. É isso aí. E o nosso CCO, Isso aí, agora... que cuida dos nossos clientes, né? Que cuida da parte de infra também, né? Procópio Ribeiro. Vem um pouco mais para perto. O CCO técnico, né? Isso. CCO técnico que cuida tanto da parte de infra, como hoje aí da equipe comercial como um todo, né? Também contando um pouco da história aí, um dos fundadores da CEOs, que Computer Division. se tornou exatamente... Primeira foi a Computer Division. É importante reforçar também que foi uma empresa onde a gente adquiriu um conhecimento muito grande de ERP, né? Principalmente a questão de que os dados sejam confiáveis, que os números batam, que os relatórios batam, né? Então, sistema contábil. Então, a gente, durante esse período a gente não só ganhou muitas experiências com a Computer Divisions, com a CD,
que se tornou Sions depois, né? Com RP, mas também com e-commerce, né? Com Jet. Que tá até aí no mercado, até hoje tá no mercado. Esqueci. E aí foi quando, para falar a verdade, esse começo de Jet Shopping, com o início do desenvolvimento para a plataforma de passagem aérea, foi onde começou o universo digital para gente. Isso eu tô falando de 99 e 2000. E também foi o começo da nuvem, né? Porque todo mundo fala hoje de nuvem e nós nascemos nas nuvens, né? Exatamente. Nessa época a gente já estava construindo plataformas no modelo SaaS, vamos dizer assim. Já Caminhando para o SaaS, né? caminhando para o Não SaaS. existia, não existia terminologia SaaS, mas a gente já fazia. Isso. Bom, vou começar com você, Procópio. Me fala um pouco aí, já que a gente tá começando a falar do Nexlog, só para as pessoas entenderem. Nexlog hoje é uma empresa que cuida da plataforma Nexlog, que é uma plataforma de logística com soluções para o mercado aéreo e o mercado terrestre. Então a gente vai falar um pouco, explorar um pouco isso. Como é que você transformou essa experiência que você está falando aí, Prox, de vir, né, do mercado de ERP e chegar no mundo da logística? Fala um pouco mais disso. Quando a gente passou a desenvolver, a gente teve um primeiro contato com o mercado aéreo na parte de passageiro, né? Na parte de passageiro, nós desenvolvemos o Zenit e a gente trouxe para o mercado a digitalização, a transformação do ticket eletrônico para o e-ticket. Aliás, quem lançou o e-ticket no Brasil fomos nós, com a Nacional. Então, a gente viu no mercado uma movimentação no mercado de passageiro muito grande na questão de digitalizar, né, de você ter seu ticket eletrônico, a venda acontecer de uma forma mais rápida, os processos acontecerem de forma mais rápida, assim como a gente vê a evolução, check-in, web check-in e tudo isso acontecer, e a gente olhou com muito carinho para a carga. Que carga também necessitava de um produto com uma capilaridade, com uma capacidade de integração, uma capacidade de se conectar e de digitalizar principalmente. Carga você tem hoje ainda um universo muito grande de papel, né, de paper, vamos dizer. A gente fala que a gente é paperless, que é cada vez menos papel, né? Então, a natureza agradece. Até quando você fala o desembaraço aduana, né, você imagina um universo ali de processos e de papéis que vem sendo com certeza digitalizado. Então a gente viu há muito tempo atrás esse potencial do mercado e foi quando na Varig, Log, na VASP, ainda na época, Vaspex, ainda na época, Correio também. Um outro ponto também que na época a gente identificou era a distância dos agentes de carga, o processo dos agentes de carga em todos os pontos, totalmente manual, e-mail, fax, né? Então não existia uma emissão de AWB de forma descentralizada. Então é uma outra coisa que a gente identificou a necessidade. E aí foi quando surgiu o Nexlog, isso em 2002. 2002. Will, porque às vezes tem gente assistindo aqui a gente que nem é do setor, né? Com certeza. Então, para a gente entender um pouco mais esse mundo, o Nexlog hoje é uma plataforma de logística que não é só para companhia aérea, né? É para agente de cargas, né? Para gente que faz handling de cargas e também para encomendas, né? Explica para a gente um pouco isso. CMS, LMS, o que nós somos? Correto, isso aí. O Nexlog surgiu como CMS, né, para atender basicamente o transporte aéreo de cargas no Brasil como um todo. Então a gente bebeu da experiência de Vaspex, Varig e outros tantos clientes aí que por alguns motivos ainda não existem mais. Então a gente se classifica como CMS, tá? Porque é um Cargo Management System, que a gente faz toda a gestão do transporte aéreo de cargas, desde a coleta até o ponto final, door to door. Então a gente começa a também ter algumas funcionalidades do LMS, que o LMS é o Logistic Management Solution, ou Logistic Management System, que tem algumas peculiaridades com relação a algumas funcionalidades para atender o mercado rodoviário, para atender um mercado de operador logístico, e também um pouco mais a nível do pacote em si, né? Você conseguir rastrear melhor esse pacote. E assim, a gente sabe que é um mercado complexo, porque nós temos uma plataforma completa, tem algumas parcerias, claro, mas todas as funcionalidades que nós temos
são nativas do sistema, né? Principalmente no mercado brasileiro. Só que a gente sabe que o transporte de carga ele não ocorre só por uma empresa às vezes, por várias empresas e também clientes querendo as informações em real time. Então por isso que a gente evoluiu um pouco a plataforma para entregar algumas funcionalidades de LMS, utilizando alguns recursos que depois a gente vai poder falar, como inteligência artificial, de roteirização. Então assim, hoje o Nexlog ele é um CMS com várias funcionalidades de LMS. Fernanda, nesses 6 anos e meio aí, fala um pouco aí da tua visão desse mundo de logística. O que você pode colocar para a gente assim do Nexlog que você viu diferente, que lhe fez, vamos dizer assim, com uma paixão sobre isso? Eu acho que assim, eu acompanho bastante o Nexlog e participando de processos, não sei se a gente pode chamar de processos seletivos, né? O Request for Proposal, né? O RFP, que geralmente uma companhia aérea abre. Como uma concorrência que a gente participa, né? Basicamente um né? bid. Que uma companhia aérea abre até decidir quem que vai ser o provedor para fazer a troca ou adquirir um novo sistema. Então, a gente acaba nesse processo se comparando muito, né? Tanto em relação a valores, funcionalidades, atendimento. E, assim, eu vejo que a gente se destaca muito em relação a, primeiro, funcionalidades, assim, desde que eu entrei. Não tem muito tempo, mas também não tem muito pouco tempo, né? São 6 anos. E eu vejo que a gente não para, né? A gente já estava bem consolidado, assim, no mercado. Principalmente falando mercado brasileiro, a gente tem vários clientes internacionais também. Mas mercado brasileiro a gente praticamente domina aqui. Graças às nossas jabuticabas, né? Graças. E assim, a gente não se cansa, né? Tá sempre desenvolvendo, então, sempre buscando inovar em todos os sentidos, né? Quando a gente começou a ouvir falar em inteligência artificial, a gente já tinha inteligência artificial dentro do sistema, utilizando ali em vários processos que a gente poderia, de alguma forma, otimizar isso para os nossos clientes. Em relação a valores também, a gente consegue com tudo que a gente oferece ser muito agressivo e eu acredito pela nossa flexibilidade, né? Que a gente não oferece uma plataforma congelada, a gente consegue moldar, então a gente consegue atender rápido e companhias aéreas de porte grande, com uma representatividade enorme, como por exemplo a GoLog aqui no Brasil, que é a número 1, né, em relação a volumes de transporte de carga. E, ao mesmo tempo, empresas pequenas, empresas que não são companhias aéreas, que a gente consegue moldar e se uma empresa precisa só de algumas funcionalidades, a gente consegue moldar. Então, a gente entrega, assim, desde algo simples a algo muito complexo e atendendo muito bem. E o nosso atendimento, acho que também é algo muito importante de destacar, que realmente é um diferencial que eu vejo desde que eu entrei na empresa e a cada dia mais eu sinto que é um dos nossos diferenciais. É assim, o cliente, porque problemas a gente sabe que acontece se tratando de sistema, mas é um sistema que de prontidão ele é atendido e o cliente nunca fica desatendido. Aliás, é o único sistema no mercado que faz pesquisa com seus usuários. Pesquisa de satisfação. Pesquisa de satisfação anual e com planos depois de ação para pesquisa. Exatamente. Coleta as informações preciosas para a gente poder mexer no sistema. Procópio, fala um pouco aí, a gente burilou um pouco, disse um pouco de agentes, do ramo de encomendas, mas detalhe um pouco mais. O que uma companhia aérea com o Nexlog pode ser atendido, o que um agente de cargas vai ser atendido e o que uma empresa, por exemplo, rodoviária, né, que é o caso do encomendas que a gente está aí no mercado, pode atuar. Pega um pouco do que o William colocou, né, na explicação inicial. O Nexlog ele é uma plataforma, uma solução que ele contempla a logística de ponta a ponta, né, de porta a porta. Tá. Então o Nexlog ele consegue resolver todo o processo da companhia aérea, desde a coleta até a entrega, roteirização, embarque, despacho, manifesto, inclusive parte também financeira, né, a parte de gestão dos pontos de venda, comissionamento, faturamento, né, tem integração com os principais ERPs do mercado, como Globus, SAP, Oracle, etc. Então é uma plataforma completa que vai desde a parte logística, parte financeira, parte operacional, né? E agora a gente
está indo cada vez alcançando mais a multimodalidade, né? A gente tem agora o Nexlog para o mercado de encomendas, que ele já aí não é para o aéreo, é para o mercado principalmente para o rodoviário, que está aproveitando ali o seu espaço para fazer um processo de venda De carga, de carga, né? Então, existe uma possibilidade até da gente integrar um dia essas malhas, pode ser que isso seja algo que a gente consiga viabilizar. Aliás, antes da saída da Itapemirim do mercado, Ela foi a primeira que cogitou ela isso. estava cogitando fazer isso e a gente estava propondo Na isso. verdade, a gente já estava com um projeto, né? Com a Itapemirim, nós começamos com o rodoviário, que focou na aviação Itapemirim, né? Então, ali saiu o módulo rodoviário e eles também contrataram a gente para fazer o aéreo. Então, ali já tinha-se um projeto da multimodalidade. Tanto que dali veio já nossa funcionalidade, porque a plataforma Nexlog hoje ela é a única que tem multimodalidade rodoviária e aérea dentro da mesma instância, né? Dentro do mesmo mesmo software que a gente provê, exatamente. E uma outra característica do Nexlog é que ele tem essa capacidade, que é muito importante, ele se comunica com o mercado. O Nexlog ele consegue receber uma AWB ou uma CTE, que é a AWB no mercado internacional, é uma CTE... Fala o palavrão, Airway Bill, Airway Bill, né? que é o nome internacional para o que a A gente CTE. quer. Então ele consegue receber isso de empresas externas, enviar, se comunicar, fazer interline, esse tipo de operação. E a gente está agora conversão para GSA, né? Trabalhando numa GHA, né? de GHA, que é... Só deixa eu traduzir o palavrão, porque a gente é do... Pode traduzir. Agente de manuseio de carga, Isso. falando em Traduzindo que o português é o agente manuseando a carga operacionalmente, fisicamente o transporte da carga do avião para um depósito ou levando para outra companhia aérea, né? Até para explicar um pouco, né? Porque as companhias aéreas usam, elas fazem a operação própria Isso. ou fazem a operação utilizando agentes, né? Tanto de venda como de manuseio. E é comum, porque não dá para ter em todos os aeroportos do mundo inteiro operação própria. Então contrata tanto alguém para vender o Que seu já é do espaço, país. que já é do país lá, conhece o mercado, para fazer isso, que é o GSA, que é um agente de vendas, né? Sales, né? Que faz a parte de sales. E o GHA, que é o cara que movimenta a carga, né? Exatamente. É isso aí. Então, assim, a gente vem ampliando o mercado. Estamos aonde? Las Américas, né? Na República Dominicana. Exatamente. Com o GSA, GHA, que é o manuseio e o agente de venda nas Américas. Que é a vertical mais nova hoje da Hoje é a plataforma vertical. que a gente está abrindo, né? Então a gente vem abrindo o mercado, né? O aéreo, agora GSA, GHA e também A parte de a encomenda. parte de encomendas. E o Nexlog, como eu disse, ele é uma plataforma muito completa. Ele tem roteirizador, ele tem warehouse, uma parte de warehouse. Não, deixa eu contar aqui. Eu, desprezando o nosso time, fui buscar um pessoal para falar sobre roteirizador com inteligência artificial. Aí eu fui em Israel buscar uma parceria, uma empresa. Não, Israel, tal, é boa pra caramba. Aí o cara chegou, olhou o que a gente tava fazendo, olhou o nosso e falou assim, o de vocês é melhor. Verdade, a gente fez uma apresentação com ele. Então, às vezes, a gente tem o complexo de vira-lata, e aí você vai ver, quando a gente vai ver, nós estamos com tecnologia de ponta, não devemos nada para ninguém em termos de TI. E que nem era o nosso foco, né? E que nem é o nosso foco. Nosso foco é logística, não é a roteirização como um todo. Mas conseguimos isso. Mas eu te interrompi, desculpa aí, Rui. Continua. Não, eu acho que hoje eu tenho orgulho de dizer que a Gol é a líder do mercado e eu acredito que o Nexlog é reconhecido pelo mercado como a melhor plataforma do Brasil. Eu acho que a mesma concorrência hoje Aliás, para quem não sabe, usa o Nexlog como exemplo, né? E a gente tem esse conhecimento. aliás, para quem não sabe, a GoLog faz toda a operação aérea do Mercado Livre hoje, né? São 10 aviões, E o 10 cargueiros dedicados. E utilizando o Nexlog, né? E a Fernanda começou na empresa quando entrou a GoLog, né? Como é que foi? Como é que é essa relação com a GoLog? Porque você está todo o tempo com o pessoal, E é uma demanda forte, né? Porque é uma empresa horas, 24 horas. 24 Fala um pouco dessa experiência. Inclusive, foi uma empresa que, uma das, né, na verdade, não é a única, que demandou um squad próprio de desenvolvimento. Desenvolvimento.
E assim, o nível de satisfação, a gente inclusive renovou o contrato recentemente com eles, já está indo para o 5º ano, se não me engano, já de contrato com eles. E assim, desde o começo foi uma relação assim de parceria. Eu acho que todos lá muito satisfeitos, do nosso lado também, são empresas que se ajudam, que conversam muito, trocam muita experiência, que está muito presente. A gente está sempre presente também nos encontros dos franqueados, né? Que a Gol tem bastante. Qual que é o número de franqueados da Gol hoje? Acho que eles estão com... É bastante. Pouco. 60, né? Mais de 60, eu acho. Base total, 200. 200 bases, mas às vezes tem mais de uma base por franquear. Cada hora muda, né? Cada hora muda. Ou franquia vira base própria vira franquia. E são eventos assim onde é muito interessante a gente participar e satisfatório também, que a gente consegue ver ali não só, porque o contato com eles é diário, né? A demanda deles, o nosso contato é muito próximo com eles, assim como todos os nossos clientes, mas quando a gente vai num evento como esse, a gente vê o nível de satisfação dos outros usuários, né? Eu queria lembrar um dia que vocês foram superstar, né? O primeiro encontro de franqueado que vocês foram era para substituir uma plataforma, que eu não vou dizer o nome, Por favor. mas era uma plataforma que o pessoal odiava, né? Então, na hora que chegaram lá, fizeram o maior sucesso, né? Parecia superstar em Foz do Iguaçu, né? Ficou falando umas 2, 3 horas lá sem parar. Fiquei até triste com a Fernanda, que ela não tinha feito o vídeo, nem nem nada. Não registrou nada. É porque eu não fui, né? Lembra que eu não fui. E aquele momento era vender o sonho, né? E agora a gente realizou. Tá entregando. Will, pegar você para falar um pouco nesse mercado competitivo, porque a gente briga só com os big fires, big players, né? Cara, a gente brinca que a gente é siri na lata, né? Balança assim, tem 5 na lata e parece um monte, mas na verdade tem uma equipe muito sólida e muito forte. Mas comparando com os competidores nossos, né? Como se diferenciar nesse mercado? O que o Nexlog acabou se diferenciando para a gente, por exemplo, conquistar as empresas que a gente tem hoje no nosso portfólio? Olha, são várias vertentes, né? A gente tem uma experiência muito grande com tecnologia e com plataformas de missão crítica. Então a gente nasceu já SaaS, né? Há 20 anos atrás já o Nexlog bebeu muito da experiência que nós tínhamos de ERP, que nós tínhamos do PSS. Então assim, para nós, essa experiência que a gente tem, tanto técnica como funcional, para mim é o diferencial. Por quê? Porque nós temos uma equipe grande e eles não têm só a parte técnica, né? Então eles têm a parte técnica e a parte de negócio, e isso facilita muito. Isso é uma grande vantagem que nós temos contra alguns players que nós sabemos, né? Que tem muita coisa que é terceirizada, tem players que são concorrentes nossos, que contratam-se eles, só que ele tem vários players para poder trabalhar em conjunto. Interessante, porque aí na hora que a gente começa a partir um pouco já para esse ramo da diferença que nós temos, então o que a gente faz de integração junto com o nosso... Isso é uma coisa especial, né? Porque exato. Integrar com outros softwares é um problema para todo mundo. E é um desafio hoje no mercado, né? Como eu falei no começo, você tem uma empresa que ela faz o negócio dela, só que ela tem outros parceiros, né? Então, assim, se ela faz tudo de forma própria, ok, o Nexlog ele cobre 100%. Agora, se ela faz de forma terceirizada alguns processos, foi aí que a gente viu que a gente tinha que investir em tecnologia de integração. Então, o Nexlog hoje ele é padrão de mercado aéreo, seguindo o cargo XML, seguindo o cargo INPE, 100% IATA e Freight, e também agora no mercado rodoviário com o padrão Procedo, tá? Então isso é um grande diferencial. Um outro diferencial mais focado no mercado brasileiro, que a gente é integrado com a Cefaz nativamente, que é a Secretaria da Fazenda. Então assim, nós acompanhamos os grupos de evolução, de alterações, por exemplo, a reforma tributária que vai ter agora, que já está tendo, né? A gente está acompanhando semanalmente, para que a gente tem que fazer adaptações na plataforma, e isso o cliente ele não vê. Ele não tem que se preocupar com isso. Esse é um diferencial nos grupos de estudo. Exato. E sabemos antecipadamente toda a nova versão de CTE. A primeira CTE emitida também foi a gente, né? Olá. A gente poder lembrar, junto com a Baspec, se eu não me engano, então foi conosco. Ótimo. E a gente foca muito nossa plataforma na facilidade de utilização dela. Então a gente tem um user experience legal,
focamos muito no processos mais clean, mais leve para o usuário, porque a curva de aprendizado ela é constante. E também a gente tem, nós vendemos plataforma SaaS, a gente também tem vídeos, documentação online da plataforma como um todo. How to, qualquer funcionalidade da plataforma você consegue utilizar. Chatbot. E aí vem a cereja do bolo, que hoje a gente utiliza a inteligência artificial para o nosso chatbot para suporte específico. Então, qualquer questão que é feita pela plataforma, a gente tem um repositório grande de dados que rapidamente ele é respondido. Funciona muito. Então, a gente percebeu que a curva de aprendizado e de dúvidas, ela melhorou. A gente lançou ano passado, né? Então, assim, melhorou gradativamente bem. E com relação, assim, né? Integrações, quando a gente fala padrão de mercado, pô, é interessante, mas tem muito processo que ele não segue o padrão do mercado. A gente está vendo isso com a Glas Américas agora, que eles fazem processos peculiares, específicos para as companhias aéreas, só que essa integração padrão não funciona muito bem. Foi aí que a gente também tem o nosso gateway de APIs, que a gente entrega APIs da plataforma como um todo, assim como a plataforma é desde a coleta até a entrega, com toda a parte de financeiro e faturamento, a gente também entrega APIs cobrindo toda essa cadeia logística, que é o grande diferencial. Se eu traduzir a palavra. API. API é uma interface de integração. Interface de integração com outros players, com outras plataformas, que seja cliente, que seja parceiro, que seja transportador. Que facilita o diálogo entre as plataformas. E agora no rodoviário com padrão Proceda, que é um padrão, mas é um padrão que a gente sabe que ele é complexo, né? Então... Porque tem variações, é padrão, mas tem variações, né? Dependendo de quem usa, do jeito que usa. Exatamente. Porque tem os processos internos de cada empresa e isso é complicado. Exato. É que você pega um padrão, padrão é basicamente um layout pronto que você tem que utilizar, né? Então, você tem 10 campos ali que são obrigatórios, os outros 30 você usa da forma como você quiser. Então, cada um utiliza de um jeito. Entendi. Essa que é a complexidade que a gente consegue resolver muito bem. Vamos tentar resumir os diferenciais? Vamos tentar. Uma coisa é a integração. Integração completa e a plataforma provém a velocidade para integrar, né? A outra coisa é a diminuição de sistemas satélites, né? De sistemas satélites. Diminui bastante. Tem um cliente que nós tiramos 15, né? Eram 15, virou 4 ou 5, se não me engano. Acho que eram 20, né? Por aí, só que virou 4 ou 5 por decisão deles. Senão poderia ter feito integrado e substituído com... Exato. Acho que você pode pôr a otimização do processo como um todo, que a gente está vendo no mercado, empresas sofrendo com a velocidade de uma emissão de uma emissão de um CTE. Ou de uma WB. Aliás, tem nos pedido isso, né? Tem gente, a Fernanda gravou essa última... Emissões. 40 segundos emitir uma WB ou CTE, né? Exato. É uma coisa. Então, a velocidade e a usabilidade. Usabilidade também. Exato, sim. E o nosso foco, na verdade, agora, ele é o quê, né? Evitar que exista um usuário fazendo essa emissão de forma manual. Então, a gente tem várias funcionalidades na plataforma que é basicamente, assim, no contexto bem geral, chegou a carga, você lê, você está emitindo. Então, assim, você mitiga muito erro, economiza, reduz custo demais. Sim. Então, assim, é uma plataforma que entrega muito nesse sentido. Inclusive, que a Fernanda citou que a gente tem squad de desenvolvimento, qualquer outro concorrente nosso não tem. Por quê? Porque se você não tiver um processo de desenvolvimento seguindo a risca ali, processo de desenvolvimento, mas um processo leve, que você consiga desenvolver com qualidade e garantir aquela entrega, é difícil, né? Porque assim, você customizando na tecnologia, a gente sabe, quanto mais a gente altera, mais você... Mais vulnerabilidade. Um rabo para trás aí com relação à sustentação disso. Então a gente conseguiu chegar num patamar de qualidade muito grande. Outra coisa, os relatórios e a qualidade do BI, ou seja, a informação em tempo real, é outro diferencial importante, né? Fala um pouco disso. Nós temos mais de 300 relatórios, né? E uma equipe que faz só isso, né? Que Especificamente. faz BI direto e Só para relatórios. A gente tem esse diferencial porque, né, a gente, desde o início, a gente sempre falou que relatório não é desenvolvimento, não tem que existir codificação. E é o mais importante para a alta gestão de uma empresa aérea, ou uma empresa de aviação, ou qualquer outro de qualquer nicho. Então a gente tem até orgulho de dizer que é um setor que começou há muito tempo com a gente, e assim, são pessoas focadas em dados.
Então, qualquer análise de dado que tenha que ser feita, qualquer analítico que seja integrado com ele. Tem que bater com o Exato. sintético com E isso a gente bebe muito do RP que a gente trabalhou. Trabalhou lá no passado. Porque assim, né, a gente sabe que tem empresas que fazem fechamento anual e o anual tem que bater o centavo. E batia. E é isso aí. Temos até um case, né, que uma empresa parou de utilizar o nosso Reserva Web por motivos de aliança com outras empresas, não nada com relação à plataforma. E depois de 6 meses, O pessoal falava que da roupa. ele estava num sentido de seguro e agora ele está pelado na rua. pelado na praça. Ele simplesmente perdeu a visão do que tinha no mercado de ponto de venda, Passou 3 meses assim, pelado na sem saber o que tinha de dinheiro na praça. Casa batia. nada batia, nenhum relatório conseguia bater. E os diferenciais da TTI? Fala um pouco disso. O atendimento, como eu falei, com certeza é algo muito diferente. Até a velocidade, voltando para a plataforma, a velocidade de customização, de implementação, equipe, que a gente tem, assim, cases de tempo de implantação de empresas grandes, complexas, e que ocorreu não só rápido, mas de uma maneira muito tranquila, assim, a gente não tem nenhum histórico de rollback na... Temos um relato também da própria Gol, que foi isso, né? 1 ou 2 dias depois, eu converso com eles em reunião, eu falei, e aí, qual que é o feedback? Ele falou, cara, é inacreditável, mas parece que não teve migração. Hoje a gente pode dizer o seguinte, uma empresa pequena, 3 meses no máximo, uma grande, 6 meses. Não, uma empresa pequena hoje, é porque assim, um processo de migração do cliente depende também do cliente, né? Nós temos ambiente pronto, treinamento pronto, mas assim, para o start acontecer, o cliente também tem que estar muito envolvido, porque realmente depende dele, né? É ele que está, de fato, mudando a plataforma. Então, se você parar para pensar num trabalho somente da TTI, somente do Nexlog, você coloca, depende do tamanho da empresa, claro, né? Você põe para rodar em 15 dias e 1 mês, entendeu? Para uma empresa pequena, tem muita pouca movimentação. Uma empresa maior, aí isso varia, mas na média, que a gente conseguiu colocar uma empresa grande, a maior do mercado, em 5, 6 meses. Entendi. Entendeu? Procopio, uma empresa que queira mudar desse sistema, o que ela tem que fazer para colocar o Nexlog? Tem os telefones aqui, eu estou perguntando aqui para o Marcelo, tem os telefones? Pode pôr do Procopio aí. Pode pôr o do Procopio, que se ligar, liga de madrugada de preferência. Aí o QR Code dele ali. Fala um pouco disso, Protas. Eu acho que a primeira coisa toda empresa hoje tem que estar preocupada com essa transformação digital, né? Quem não estiver preocupado com isso, precisa estar, né? Acho que o seu negócio, a tendência é todo mundo se conectar, você conseguir potencializar o seu business com essa capacidade de conexão, seja pequena empresa, seja média empresa, seja grande empresa. Então, movimentar a sua empresa para uma plataforma como essa, às vezes o mercado olha para esse tipo de plataforma e fala, nossa, deve ser uma fortuna, deve dar um trabalho enorme para implementar, para mudar, e como a gente viu, o maior do mercado, a líder de mercado, a gente implementou em 6 meses, né? Então, às vezes a gente até acabou não comentando muito sobre a questão que tem de mercado, né? A gente tem muita empresa que usa Excel, muita empresa ainda que usa e-mail. O Odônio fala, né? É a maior concorrente. E aí eu falei isso, acho que a Fernanda estava comigo na Tiaca, e o cara falou assim, não, você tá errado. O maior concorrente nosso é o lápis. Porque ele ainda marca no papel, não é nem Excel. Excel já é evolução. E estamos vendo isso na Las Américas. Tá vendo? Tem muita coisa no papel, né? É no controle que o cara faz num papelzinho lá. Então, assim, o empresário ele não tem visibilidade do que está acontecendo na operação. E você imagina o seguinte, tem empresas que têm frota pequena, operação pequena, e que não tem a informação na ponta da língua nem para saber se deve decolar, às vezes, né? Porque muito da operação, às vezes, depende... Você pode mudar a sua estratégia comercial de acordo com o que está chegando de carga, do que está tendo de emissão... enfim, você ter o dado na mão e a capacidade de tomar a melhor decisão para o seu negócio, ele é fundamental. E essa velocidade, a concorrência, ela vai estar... Então, eu acho que essa vontade de ter a transformação é o mais importante.
E a gente está aí à disposição. E como é que é essa abordagem? É o quê? A primeira coisa que faz é o quê? A gente manda um material. Normalmente a gente manda um primeiro material do Nexlog, né? Um portfólio ali bem simples. A partir dali a gente pode partir para uma demonstração do sistema. Coleta informações deles, né? Com um business Isso, school a gente costuma fazer um business com um questionário para entender um pouco do negócio. da operação, integração, tipo de operação. Né, hoje a gente tem empresas que são cargueiras, empresas que são mistas, empresas que têm door-to-door, empresas que não têm door-to-door. Até para a gente apresentar aquilo que seja já direto para a dor Bem objetivo. do cliente. Né? Então a gente prepara essa demonstração e aí parte para demonstração. Demonstração e negociação. Também a gente faz demos específicas, o cliente manda alguns cenários que ele gostaria de ver da realidade, porque cada caso é um caso, tem... Isso é legal, né? Porque aí a pessoa manda o dia a dia dela. E a gente monta cenário funciona. Igualzinho que eles vivem ali na operação deles. Muitas vezes numa demonstração, o cliente ele não consegue visualizar como que é a carga chegando, indo, e o rastreio, como que eu vejo o rastreio, ou uma OLD, né? Eu tô como que eu consolido uma carga numa OLD, e aí tiro, depois ponho. Então tem cenários que às vezes o cliente numa demo não tem, ele pede para a gente montar esse cenário e apresentar, então a gente faz... Deixa eu traduzir outro... o LD? Palavrão, o LD. O LD é o seguinte, quando você vê um avião, normalmente ele não coloca todos os pacotes lá dentro da barriga do avião separado. Às vezes tem uma caixinha, né? Que é uma unidade... Unit Load Device. Isso, é um equipamento que você usa para colocar dentro dele. É como se fosse um container. E container, exato. As pessoas estão mais habituadas. Container ou um pallet. Pallet. Na aviação chama ULD. Aliás, tivemos, né? Parabéns à Embraer, que nós tivemos no lançamento do primeiro avião adaptado, né? Modificado para carga. Primeiro full cargo da Embraer. Estivemos lá dentro dele. Dentro dele, exato. Andamos lá dentro dele. Vamos explorar um pouco a concorrência. O que nos diferenciamos em relação àquelas grandes que nós já falamos? Não só das funcionalidades, mas da característica da empresa. É que vocês me falam. Assim, né? Como a gente tem muita funcionalidade nativa da plataforma, então a gente consegue entregar, resolver as dificuldades que eles têm hoje. Preocupações com relação à aduana, preocupações com relação à legislação, tributação, tudo isso eles não têm que se preocupar mais. Claro que fazem as conferências que têm que ser feitas, mas a gente já entrega isso. A agilidade do que a gente tem, né, de desenvolvimento, ela é extremamente importante, porque a gente sabe que com a transformação digital, essas empresas também estão em constante evolução. E as grandes não entregam isso, né? Não entregam. Normalmente, quando você tem um pedido, e quando ele vai entrar no hall de pedidos para ver se vai... Começa a cobrar desde... Exato. Eu já ligo o taxímetro. E a gente é muito focado em paperless. Então, assim, a gente foi uma das primeiras empresas que conseguiu digitalizar todo o processo de carga, desde a coleta até a entrega. Caso, claro que depende muito do business da empresa, mas se ela quiser, ela não precisa imprimir mais nada. Claro que com relação à carga em si, para fazer uma leitura nela, para poder fazer a parte operacional, com certeza. Mas com relação aos papéis burocráticos, não. Porque até a Cefaz também evoluiu muito no Brasil, então ela nem exige mais que seja papel físico. Exatamente. Mas isso é diferente no mundo, né? Porque toda vez que a gente vai em encontro da IATA e da CIACA... Eles estão brigando ainda. Eles estão ainda brigando. O que tem de problema aí, que agora a IATA está conseguindo com um grupo de empresas aéreas aí, que essa digitalização é trazer o CARTES ML muito mais para a parte de aduana e customs, que é importação e exportação. Hoje esse trabalho, você pega regiões, como a gente opera no mundo inteiro, a gente tem países que fazem tudo no papel, exatamente no papel. Então você quer integrar, não tem nem a possibilidade de se integrar. Então assim, a gente não tem muito o que fazer, mas a gente provê na plataforma que ele consiga pelo menos digitalizar aquele processo. Tem também o papel. Tem também, é obrigatório para eles, né? A gente acha até o cúmulo, mas os dias de hoje, mas a gente sabe que tem ali países, regiões na Ásia e África que a tecnologia está bem atrasada. Mas só complementando o que o William está comentando, né? A gente tem vários tipos de concorrentes, né?
Primeiro, essa diferença por serem concorrentes legados, né? São plataformas legadas, que tem muita tecnologia Não gostam disso. antiga. Então, eles não mexem mesmo. A Nexlog, ela bebe da água de tecnologia nova. Então, a gente trabalha com equipe ágil, tem um processo ágil, consegue customizar com maior facilidade. Então, esse é um grande diferencial. Um outro grande diferencial, na minha opinião, é a distância cliente-fornecedor. Né? A gente, além de ter um suporte extremamente especializado e humano, apesar de a gente ter ChatGPT que atende, dá suporte com AI, ter documentação e tudo mais, É o suporte 24/7. a gente tem um suporte 24/7 sem custo adicional. Então, custa no mercado lá fora, o nosso não. Uma outra coisa que é prática do mercado, eles costumam precificar transações. Então, não tem um preço único e claro como o nosso. Eu me lembro que em uma companhia que nós substituímos uma grande concorrente, não vou dizer o nome, a fatura da carga era maior do que o PSS. E a carga é 5% do faturamento. O negócio da empresa era o passageiro. O negócio é passageiro. E o software de carga era mais caro do que o software de passageiro. Que é um absurdo, né? Absurdo. Aliás, fazia aqui um depoimento. Se você paga mais do que, no máximo, 1%, e é uma grande empresa, do seu faturamento com carga, ou se você é uma pequena empresa e paga mais do que 2% do seu faturamento com software, liga pra gente. Vou pedir para botar o telefone de novo aqui do Procópio, porque você está gastando dinheiro à toa. Vou falar para você, está gastando dinheiro à toa. Grande empresa, 1% e pequena empresa até 2%. É o máximo que você tem que gastar com uma plataforma. E um outro ponto, só para fechar essa questão dos diferenciais, a gente teve até um exemplo agora com a empresa do Canadá, Ernui, que é canadense. Foi extremo, né? Que eles... e a proximidade, né? A proximidade que tem da diretoria, dos fundadores, né? Da diretoria com o cliente. A gente se envolve e a gente está à disposição do cliente o tempo todo. Não, e eles até falam, não é aquele que veio e desaparece. Só. Não, e a gente até briga, porque eu falei assim, não, vou poupar o Will, não vou dar o telefone dele. Ele falou, por que não vai dar meu telefone? Lembra? E tem o diferencial do preço, né? Que eles também ficaram curiosos, porque a gente cobra um preço justo. Exato. Exatamente. Que é aquilo que eu falei, 1% para o grande e até, no máximo, 2% para o pequeno. Isso é uma regra. Bom, vocês tocaram, mas eu queria, até para as pessoas poderem ver, o que nós vamos ter de futuro, de tecnologia nova, o que vocês vislumbram a gente agora, daqui para frente, o que vai ocorrer no mundo da logística que vai ser um avanço, na opinião de vocês? Fala, Will. Inteligência artificial está chegando com tudo, né? A gente já está provendo aí 2, 3 funcionalidades com relação a isso, roteirização, chat e machine learning também, que nesse mundo logístico é extremamente importante. Mas extremamente. Nós estamos com um projeto agora de WMS, para quem não conhece, é o Warehouse Management System, que é a gestão do armazém. Estamos em conjunto com o cliente desenvolvendo. A gente está fazendo um piloto. Só para as pessoas entenderem, o avião, o business de carga aérea não é só o avião. Não, tem a espera e tem a entrega da mercadoria, que eles chamam de TECA, né? Que é o terminal de cargas, né? Exato. Então, assim, nessa funcionalidade que nós estamos provendo, a ideia é que começamos a aplicar machine learning nesses processos. Legal. Por exemplo, é claro que estaticamente você configura o que você quer que aconteça num planejamento, uma priorização de carga. Porém, exatamente. Então a gente vai aprendendo com o que o usuário está fazendo. Por exemplo, eu priorizei a carga de natureza AVI, que é animal vivo ou perecível, mas ele está começando o usuário sempre priorizar um outro tipo de carga porque está vindo uma demanda e uma prioridade. Então o machine learning vai vir para resolver isso, para te dar o que você tem configurado, mas também te dar o que você de fato está fazendo, para você aceitar a tecnologia te ajudar a otimizar o processo. Então a gente está vendo isso com muitos bons olhos e utilizando também inteligência artificial para análise de dados, né? A gente já tem de prover dashboards e análises com relação a inúmeros KPIs, tanto dos business da aérea como da aviação,
E a ideia agora é realmente começar a se fazer uma análise preditiva um pouco melhor, utilizando os históricos e utilizando a AI também para um acesso A dados externos. a dados externos, porque a gente tem na internet hoje em dia, e isso tem um desafio, né? Porque cada região é uma região. Então existem regiões que você opera de uma forma aquela carga para chegar no destino final e outras regiões de outra forma. Aliás, um dado curioso que a gente tem a nossa pesquisa interna dos concorrentes, né? É que você tem, na verdade, no mercado de passageiros, 700 companhias aéreas usando um software para administrar o seu negócio. No mercado de cargas, nós temos metade disso, né? Então, é muito pouco em relação a 2.000 companhias aéreas que tem no mundo. E o restante é Excel e no papel. E você pega o mercado, o e-commerce em si de cargas hoje, ele não tem muito a crescer. Tem muito. Não só no Brasil, no mundo inteiro. É claro que a gente está focado realmente no Brasil, a gente tem nosso polo é aqui, né? E a gente vê que a demanda tem muito para crescer. A gente teve um desafio com um parceiro nosso que é de uma empresa nossa que qual que era o desafio, né? Mandar a carga para o Nordeste, mas o avião não voltar batendo lata. E isso é exatamente e-commerce. Entendeu? Aí vem também o governo incentivando a ter empresas lá com relação a qualquer tipo de natureza de carga que consiga fazer, dando incentivos ou não com relação a tributações de impostos, para que essa carga também possa vir produtos que são fabricados ou cultivados lá no Nordeste para vir para o Sudeste ou para o Sul. Deixa eu fazer uma provocação. E a precificação dinâmica, Procopio? Nós já até fizemos uma proposta para Turkish Airlines, né, de ter uma coisa de revenue management. Totalmente alinhado ao que ele falou do machine learning, de aplicação de inteligência artificial com algoritmo de estatística e mais outras coisas, né? Exato. Isso é algoritmo puro, né? E a tendência é essa. A gente vê hoje uma guerra tarifária no mercado de passagem aérea, os sistemas um monitorando o outro e baixando a tarifa aqui automaticamente. Isso, com o aumento do e-commerce no mundo da carga, vai acontecer a mesma coisa. Porque hoje ainda vem uma diferença, né? Um pouquinho do que é carga, um pouquinho do que é passageiro, porque se você pega essas companhias aéreas, elas têm contratos com esses fornecedores, com esses clientes, então você tem um preço acordado, não necessariamente o preço que é pago para o cliente, para o fornecedor, é exatamente o preço que está no e-commerce, entendeu? Então, assim, esse é um desafio. E para você acessar esse tipo de precificação, para realmente conseguir dar uma precificação dinâmica mais assertiva, aí envolve um pouco de integração para saber se realmente você vai ter aquele dado factível para poder utilizar. Mas a gente fez um teste, né, com relação à avaliação do tipo de transporte de cargas por regiões no Mercado Livre, que é no aplicativo a gente conseguiu fazer algumas simulações, então assim, estamos avançando bastante com relação... Porque é mais difícil, né? A precificação de passageiro é mais fácil, né? Porque você... É porque está público ali no site. No caso de cargas é mais difícil, porque são contratos. São contratos que eles têm. E ainda tem pouco acesso direto do cliente final, né? Do cliente final. Sim. Você não entra assim, você sai e decide, eu quero mandar um livro para fulano de tal. Como eu faço? Hoje, normalmente, você pega um intermediário que faz a coleta na sua casa, pega um avião, pega uma empresa aérea e pega outra lá na ponta. O pessoal é muito focado no correio, né? É que assim, no Brasil é correio. Você quer mandar uma encomenda para alguém, vai no correio. Talvez quebrar um pouco esse mindset, porque tem muita transportadora por aí. É que a precificação dinâmica, ela olha vários inputs, né? Vários inputs. Um deles é o dado histórico, outro é a concorrência. Você às vezes não vai ter a visão da concorrência, mas você já vai estar avaliando o seu histórico, o que é melhor ali. Sazonalidade, mercado, alta e baixa de mercado, né? Você consegue usar outros inputs para usar a dinâmica. Então, de uma maneira geral, eu acho que ainda tem a avançar na digitalização. Eu acho que o paperless e principalmente as aduanas, né? A unificação dos processos nas aduanas, que é um problema importante, sério. O Brasil conseguiu trazer aí também o cargo de XML para dentro, que a gente já está usando com relação à importação. Isso é bom. Vai ter também exportação. Outras aduanas, se você pega Bolívia, Paraguai, Estados Unidos, tudo já está começando realmente a trazer um pouco esse padrão. Onde é mais fácil, né?
Onde fica um pouco mais difícil essa integração são diretamente com as companhias aéreas, porque às vezes ela tem os players legado, que não mexe muito, que tem um padrão antigo, né, Type B ou Cargo Imp, e não consegue trazer para um padrão mais novo de tecnologia. Então esse é o desafio maior das companhias aéreas, é onde que o Nextlog entra, que a gente tem os dois mãos. Tá ótimo. Bom, estamos chegando ao final. Queria agora com a nossa gerente comercial fazer o resumo. Onde que as pessoas acham esse diabo desse Nextlog, Fernanda? Fala aí, qual é o nosso site? Peraí. Nextlog.com, nosso LinkedIn, a gente está ali. Estamos também no YouTube, né, Marcelo? Sim, esse podcast vai lá. E no nosso site ele tem o contato ali, tanto de e-mail, do É sales. www.nextlog.com. Então, se o cara quiser agendar uma demo, No site, pelo site ele tem Prazer. acesso. E tanto o e-mail, o telefone, o WhatsApp, tem todos os contatos. todos os contatos. Então, fica aqui. Eu vou finalizar com aquela máxima que eu tenho, que é: se você está gastando mais do que 1% com uma plataforma de logística na sua empresa, se ela é uma grande empresa, ligue para a gente. Se você é uma pequena empresa e está gastando mais do que 2%, liga para a gente também, porque você está fazendo alguma besteira. Não precisa gastar tanto para ter o melhor da tecnologia do mundo. Não é só do Brasil, é do mundo. Então, é o Nextlog. Exato, lembrando que a gente atua no mundo inteiro, em Isso. todos os continentes. Não, vai estar traduzido automaticamente isso daqui, então não é só em português, mas a gente faz questão de falar em Faz outro em inglês. quem sabe. Não precisa falar inglês não, eles têm que aprender a falar português também, para vir para cá, passear, que aqui é um país maravilhoso. E também queria deixar aqui registrado, se você é da área de TI e quer trabalhar uma empresa e ter a possibilidade de viajar o mundo inteiro, é aqui no Nextlog. Então entra no nosso site, no nosso LinkedIn e coloca a sua possibilidade de ser contratado por nós. Nós temos aí uma vasta oportunidade para você trabalhar nessa área de tecnologia, nessa área de logística. Além disso também, se você é estudante de TI, manda seu currículo para a gente, podemos dar estágio também. Esse é o objetivo nosso, é formar a gente. Por favor, tanto TI como na área de logística. Exatamente. A ideia é que a gente tenha a qualidade que tem, porque nós temos pessoas especialistas também na parte logística. Isso aí. Isso aí. Exato. Gente, muito obrigado. Procópio, William, Obrigada. Fernanda. Obrigado, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Abraço. Até o próximo.